No livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 14, os olhos do Senhor Jesus são descritos assim. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os olhos do Senhor Jesus, ressuscitado, são como chama de fogo. O fogo, espiritualmente falando, significa aquilo que penetra todas as coisas e prova todas as coisas. Portanto, sob o olhar de Jesus, nós, como a igreja dele, não precisamos lhes explicar as coisas, nem tentar argumentar com ele, pois ele vê e conhece tudo. Assim, nós temos o que está escrito sobre as igrejas, Jesus olhando as igrejas, isto é, olhando cada um de nós, ele diz, capítulo 2, na carta à igreja em Éfeso, ele diz assim no versículo 2, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Jesus está dizendo que conhece as nossas obras. O que a igreja de Éfeso fazia? Provava as lideranças. Hoje isto desapareceu do meio cristão. Por isto, há um aumento avassalador de falsos profetas, de falsas igrejas, de falsos cultos. Por quê? Porque nada é provado diante do Senhor. Mas nós, se quisermos viver a realidade do Espírito e estarmos diante de olhos como chama de fogo, devemos sair de tudo isto e ir a Ele, este que está nos vendo e está nos olhando e conhece as nossas obras. Nas 7 cartas, ele diz várias vezes, conheço as tuas obras. Capítulo 2, versículo 2. No versículo 9 do capítulo 2, ele diz, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Eu conheço, o Senhor olha, o Senhor penetra, o Senhor vê o que está no coração. No versículo 13, ele diz, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Veja que há uma descrição completa do que estamos fazendo diante do Senhor. O Senhor, ele é capaz de descrever o que cada um que crê, pensa e faz. Eu conheço as tuas obras. Assim, para a igreja morta e que tem nome que vive, isto é, a igreja que faz barulho como se vivesse, que faz cânticos como se vivesse, que ora como se tivesse vida espiritual, mas não tem. Ele diz assim no versículo 1 do capítulo 3 de Apocalipse, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome que vives, estás morto. Não precisamos elogiar a igreja. A estrela não precisa dizer que brilha. Aquele que brilha não precisa fazer propaganda do seu brilho. Quando a igreja faz propaganda de si mesma e ela diz que é rica e abastada, é como Laodiceia. E o Senhor também diz a Laodiceia que está a ponto de vomitar, isto é, de deixá-la sem comunhão. Portanto, o Senhor diz, conheço as tuas obras. Na realidade, quando nós lemos Apocalipse 14, 13, nós temos a seguinte descrição sobre aquilo que nós praticamos. Por isso devemos dar muita atenção no que estamos fazendo em nossos dias com o Cristo que recebemos, em relação ao nosso próximo, em relação aos nossos irmãos, em relação à vida que recebemos, ao dom que recebemos. Diz no capítulo 14, no versículo 13, assim, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, felizes os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito,
para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Já perceberam que aquilo que nós fazemos nos acompanha? Aquilo que nós decidimos é isto que nos assombra? Ou então nos traz refrigério, nos traz graça, nos traz amor, nos traz conforto? Precisamos prestar muita atenção nas nossas atitudes, naquilo que nós decidimos fazer. Isso se torna as nossas obras. Há olhos de chama de fogo sobre nós. Jesus está penetrando todo o nosso interior. E como o Senhor diz no livro de Jeremias, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Portanto, é o Senhor mesmo que conhece o que fazemos, o que pensamos e o que decidimos. Se é por causa do nosso ego, se é por causa do ídolo que levantamos na nossa mente, se é por causa de nós mesmos que agimos, ou se é por causa do Senhor, e se é em obediência à fé. Finalmente, nós temos lá no finzinho da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, mais uma questão de obras. Ele diz assim no versículo 13, quando acontece o juízo final: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele estavam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Mais uma vez, nós percebemos que o julgamento é um por um, segundo as suas obras. Portanto, o que as outras pessoas fizeram não vem ao caso. O que as outras pessoas disseram não vem ao caso. O que vai importar naquele momento é um por um. O que nós fizemos, o que nós falamos, as atitudes que tivemos. Não teremos nenhuma justificativa, pois estamos diante daquele que tem olhos como chama de fogo. Portanto, vamos prestar atenção naquilo que fazemos. Não, quando lemos o início do livro de Isaías, vemos que Deus está contra aqueles cânticos. Deus está contra aquelas reuniões, aquelas congregações, porque eles não faziam em verdade a vontade de Deus, faziam a vontade deles. O que viviam era uma religião falsificada, sem mudança do coração e sem mudança nas obras. Que as obras que nos seguem sejam um conforto pelo poder do Espírito Santo. Quando nós amamos, perdoamos e procuramos obedecer o Senhor, pois Ele conhece as nossas obras. Louvamos o nome de Jesus Cristo. Que a paz e a alegria do Espírito Santo esteja com todos. E o motivo das nossas atitudes seja Jesus, pois no final de tudo será um por um. Vamos prestar atenção, porque vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E ali, diante dos olhos como chama de fogo, nós vamos nos alegrar ou vamos nos entristecer. Que as obras que nos seguem sejam obras de amor de Deus. Amém.